E é engraçado que determinadas profissões que a gente imagina que naturalmente deveriam ser humanizadas, elas acabam que não são. Então, por exemplo, o professor, ele não tem, e aí estou falando estritamente do professor de ensino superior, em sua maioria, ele não tem uma relação muito humanizada com seus alunos, a maioria não tem. E aí estou falando de um cenário que está em mudança, mas de fato a maioria não tem. Como médicos, em sua maioria, não tem uma relação humanizada com seus pacientes, em função de várias questões de ordem histórica, social, política, enfim, que não cabe aqui a gente discutir. Mas veja bem, imagina que o aluno sai de uma escola pública, aonde raras vezes é dado voz para ele, raras vezes ele é convidado a pensar, raras vezes ele é convidado para qualquer coisa que seja como sujeito, né, que o constitua como sujeito, que o faça refletir, que o faça participar, que o faça prospectar seu projeto de vida. E aí ele entra numa instituição de ensino superior que vai dizer assim para ele, bom, agora você tem que decidir qual é o seu projeto de vida, escolher qual é a sua trilha de aprendizagem e ter autonomia e ser um pesquisador. Precisa passar por um processo de apropriação das metodologias ativas para docentes, os estudantes precisam também ter esse momento de apropriação. Porque, do contrário, o que vai gerar, muitas vezes gera, é uma voz uníssona e, em grande medida, dissonante daquele aluno que já tem, por sua natureza, uma autonomia, uma capacidade, é um aluno diferente, né? E, por outro lado, grandes constrangimentos. Porque se o professor não é um cara que está preparado para entender essa diferenciação e buscar um equilíbrio metodológico dentro da sala de aula, ele vai estar enrascado numa metodologia ativa que ele não entendeu muito bem para que serve, e ele vai falar o quê? Tá vendo? Não funciona. É melhor dar uma aula que seja tradicional. E aí ele reverbera uma verdade que também não é real. Uma outra coisa que eu discordo veementemente, mas não há como combater, pelo menos não nesse momento, e aí volto a falar da ausência da epistemologia propriamente dita, a gente traz a escola norte-americana de metodologias ativas, que vem com Pair Instruction, que vem com PBL, que vem com TBL, que vem com uma série de estratégias, mas falta para a gente construir metodologias ativas que comecem a ter uma cara um pouco mais brasileira. Que se você fizer um pouco de análise crítica, o que você está fazendo? Você está gerando uma nova sala de aula tradicional. O aluno vai para a sala de aula, ele sabe que vai ter um TBL ou um PBL. Ele sabe que vai ter aquilo, ele sabe que vai ter aquilo, ele sabe que vai ter aquilo. Primeira semana pode ser legal, segunda divertido, terceira, quarta, quinta, o aluno fala assim, eu gostaria de ter uma aula expositiva. Por quê? Porque eu estou com um monte de dúvidas, eu consigo pesquisar na internet, eu não sou analfabeta digital, eu consigo, mas eu estou inseguro. E aí eu volto a dizer, este é o papel do professor. Uma aula expositiva dialogada que dê voz aos estudantes, ter voz, gente, é uma atividade ativa, é uma construção de raciocínio. E muitas instituições começam a temer as aulas expositivas com medo de que os professores tomem para si novamente o palco da sala de aula e se coloquem no centro da aprendizagem. Quando é que isto acontece? Número 1, quando o professor não recebe formação para bom desenvolvimento de metodologias ativas. Não se faz formação para metodologias ativas do dia para a noite, sinto muito. Número 2, quando o professor não acredita que as metodologias ativas possam gerar um diferencial, e, portanto, o professor ele tem que voltar a estudar. E aí, número 3, o nosso maior problema. Muitos dos nossos docentes do ensino superior, exceto as licenciaturas, eu me refiro especialmente aos bacharelados, os professores têm pouco interesse em aprender didática e aprender técnicas de ensino e aprendizagem, inclusive me refiro à avaliação também. Porque eles têm uma noção de que basta o professor ser um cara bom de mercado, ser um bom juiz, ser um bom promotor, ser um bom administrador, ser um bom economista, para que ele seja um bom professor. E isso é de uma tolice, para não dizer de uma arrogância,
porque a gente precisa profissionalizar o espaço da docência, do ensino superior, seja instituições públicas que têm um plano de carreira que a maioria de nós conhece, seja instituições privadas.